Olá, bem-vindos ao podcast Mais de Deus. Eu sou Elia Wagmacher. Hello, welcome to my podcast, Mais de Deus podcast. I am Elia Wagmacher. Olá, sejam bem-vindos ao Mais de Deus podcast. Eu sou Elia Wagmacher. Você alguma vez já pensou por que existem tantas línguas no mundo? Nós hoje temos aproximadamente 6.000 línguas ou dialetos diferentes. Como foi que isso tudo começou? Ou será que o mundo seria diferente, seria mais fácil ou mais difícil se nós tivéssemos apenas uma língua e uma cultura? Bom, o mundo já foi assim. Logo depois que aconteceu o dilúvio, o povo que havia sido o remanescente ali dentro da arca, eles então começaram a crescer e começaram a multiplicar, mas em certo momento da história, eles então queriam fazer uma só cidade, onde eles pudessem construir uma torre que fosse do templo até os céus, e então eles fariam para si uma fama e trariam uma segurança para eles mesmos. Isso parece uma coisa meio insana, mas nós vamos ver que a história de Babel, o nome Babel no original é o nome que quer dizer mistura ou confusão. Ou quando nós lemos a palavra Babilônia na Bíblia, no original essa palavra Babilônia vem de Babel. Então, quando nós falamos Babilônia ou Babel, nós estamos falando a mesma palavra. Então, esse evento ocorreu há 4.200 anos atrás, aproximadamente, mas quando nós estudarmos aqui hoje, e não saia daí, fique comigo, porque hoje você vai entender a origem dessas línguas, você vai entender a origem das culturas diferentes e o porquê que esse povo queria fazer essa torre até o céu e o que aconteceu como resultado dessa torre que eles queriam construir, desse evento grandioso que eles queriam fazer. Então, depois do dilúvio, esse povo quis se ajuntar somente em um lugar, somente para que eles não pudessem se dispersar muito, e ali então seria como um centro cívico, como um centro da humanidade, onde eles estariam sendo a atenção do universo, vamos dizer assim. Como é sabido, os babilônios, eles já eram uma cultura dominante de sempre. A Babilônia é famosa porque ela sempre foi grandiosa em tudo que fez na história e em tudo que ela promoveu na história. Então, quando Gênesis estava sendo escrito aqui, a Babilônia ou Babel estava já com o seu poder militar, o poder econômico, como um centro mundial da civilização humana. Então, Babel, que essa significa mistura ou confusão, ela ocorreu na Babilônia, nesse lugar, logo após o dilúvio. Faz bastante tempo, não é verdade? Nós estamos falando aqui, quando nós continuamos lendo aqui o capítulo 11 e o capítulo 2, vai aparecer a genealogia de Abraão. Então, esse evento que nós estamos estudando hoje, ele é ainda antes de Deus chamar Abraão. Então, o que aconteceu, na verdade, lá na Babilônia? Então, eles eram grandes em tudo. Era uma nação que tudo que eles faziam era bem feito, tudo que eles faziam eram grandiosos. Então, eles tinham em mente que aquilo que era a realidade deles, na verdade, era bem próximo do que nós chamamos de céu, porque era tudo grandioso, era tudo, aos olhos dele, perfeito e soberano. Essa arrogância no coração dos babilônios, eles acharam que eles poderiam então ter uma posição, ter uma torre que os ligasse do templo deles até os céus. Então Deus veio para assistir a cidade. Eu gosto dessa parte do texto quando diz que Deus veio até a cidade. Então fique tranquilo que eu creio que Deus também visita a minha cidade e a sua cidade de vez em quando. Se você é um líder, um político, um vereador, um prefeito, eu quero dizer que Deus de vez em quando visita a sua cidade. Mas o que nós vamos ver aqui hoje é que a humanidade tem sempre tentado alcançar a Deus pela sua própria força.
Os babilônios começaram a fazer os tijolos, queimar os tijolos e pensaram, agora nós vamos alcançar Deus. Nós vamos fazer uma torre, uma escada que nós podemos ir da terra até o trono de Deus. Esse sentimento de alcançar Deus na nossa própria força, pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio sacrifício, desde lá até hoje, ele vive em nós. Ele habita em nós. Por alguma razão, nós pensamos que nós somos capazes de alcançar a nossa salvação através dos nossos próprios atos. Eu vou ler de Gênesis 11, o verso 1 ao verso 7. Se você está em sua casa e pode me acompanhar com a sua Bíblia, ótimo. Se você está ouvindo no podcast, correndo ou fazendo sua atividade ou dirigindo, Deus te abençoe. A Torre de Babel, capítulo 11 de Gênesis. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Verso 4. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Verso 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Verso 7. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Aqui começou o problema ou a solução da diversidade de línguas. Agora, quem está lá na Rússia não pode entender quem está lá em Angola falando, a menos que estude a língua. Será que isso é um fato positivo ou negativo? Você pode imaginar, por exemplo, um líder comunista, como nós já tivemos na Rússia, já tivemos em alguns países da América Latina. Imagine se esse líder pudesse falar uma só língua, o que ele estaria fazendo não apenas naqueles países que eles governam, mas agora a nível mundial. Então essa questão da diversidade de língua foi uma forma que Deus encontrou para resolver o problema não só dos babilônios, mas de toda a humanidade e inclusive do anticristo, porque agora isso complica um pouco mais a ação do anticristo, porque agora ele tem várias línguas para unir ao invés de uma só língua como era antes. Então o que eles disseram? Nós vamos construir uma cidade com uma torre que alcance até os céus. Fica aqui comigo. Com essa torre sendo vista de tão longe, nós seremos o centro e teremos fama. Sabe aquele prédio que você não consegue nem ver a altura de tão alto e você diz, uou! Quem construiu isso? Então os babilônios pensaram, essa torre vai ser vista de tão longe, mas de tão longe, que eles então vão nos respeitar e a nossa fama vai crescer por todos os lados. Eles tinham esse plano que parecia um plano estranho, maluco. Como é que alguém vai construir uma torre daqui a lá? Mas na verdade é que eles estavam fazendo os tijolos para isso. Eles de fato começaram a construir essa torre porque eles acreditaram no seu plano. Esse plano revelava o que estava no coração dos babilônios. 3 coisas. A primeira coisa, o amor da adoração humana. Todos nós, você, eu, todo ser humano, nós amamos a adoração humana. Nós detestamos ser desaprovados pelas pessoas. Alguns mais, outros menos. Nós trabalhamos e fazemos qualquer coisa para sermos reconhecidos. Algumas pessoas estão dispostas a gastarem ou a negociarem absolutamente qualquer coisa para que elas sejam reconhecidas e tenham uma fama. Isso estava acontecendo lá em Babilônia 4.200 anos atrás. Número 2, eles sabiam como fazer as coisas. Eles sabiam
fazer bem as coisas. E eles achavam que por esse fato, eles então eram superiores e eles então poderiam estar numa posição onde eles poderiam alcançar a perfeição ou fazer aquilo que ninguém nunca fez. Na verdade, não é esse o sentimento que nós carregamos muitas das vezes na igreja, na comunidade, na escola, na sociedade, no Instagram? Nós estamos tentando fazer alguma coisa que é extraordinário, que ninguém ainda nunca fez. A raiz disso é o orgulho dentro de nós e o desejo de ser maior do que os outros. A terceira coisa, eles disseram, olha, nós vamos construir essa torre e nós vamos todos agora morar nessa planície, nessa cidade. Eles estão aqui com o amor, a segurança e a sensação de que eu mesma posso me salvar do perigo e do mal. Então, o amor a essas três coisas estava levando aquele povo a construir essa torre e essa cidade de uma forma onde eles fossem o centro da humanidade. Vemos claramente que eles tentaram fazer essa torre para alcançar o céu e assim ficariam eles num só lugar. Segurança. Mas no verso seguinte encontramos que Deus destruiu esse plano dos babilônios. Deus desceu e destruiu essa ideia mirabólica que eles tinham na cabeça. Não só ideia, mas agora já era um plano e começava a construir. Nós sabemos que historicamente os babilônios não deixaram de ser arrogantes e acreditar no seu poder intelectual, militar, tecnologia. Nós vemos isso 1000 e poucos anos depois desse evento aqui. Vemos lá na Babilônia, quando Nabucodonosor era o rei da Babilônia e invadiu Israel, ele passou por uma experiência de comer capim, porque Deus o colocou nessa posição para que ele pudesse se humilhar diante de Deus. Algumas vezes Deus nos coloca para fazer umas coisas um tanto estranhas, para que nós reconheçamos o nosso lugar, tomemos a nossa posição e reconhecemos que Deus é Deus. No século 21, onde nós estamos agora, nós temos a tendência a pensar, olha, que povo tolo. Como é que eles conseguiriam, que gente tola, fazer tijolos para chegar até os céus? A verdade é que esse mesmo sentimento dos babilônios de construir uma torre para alcançar os céus tem sido constantemente, anos após anos, gerações após gerações, a história de cada um de nós. Eu quero alcançar o impossível, o que ninguém ainda alcançou. Eu quero fazer isso de uma forma como ninguém fez. Eu quero fazer um evento, eu quero ter uma igreja, eu quero ter uma empresa, eu quero ter um namoro, eu quero ter um casamento como ninguém ainda teve. E dessa forma, nós seremos reconhecidos. Quando nós temos a intenção de fazer algo grande para que Deus seja reconhecido, é uma coisa. Outra coisa é quando nós estamos tentando fazer algo para o nosso reconhecimento e para que nós sejamos louvados. A humanidade sempre tem tentado alcançar Deus pelo esforço próprio. Tentamos alcançar Deus pelos nossos próprios métodos. Mas o fato é que é impossível encontrar a Deus por nós mesmos. Nós que conhecemos a história da Bíblia, a única forma de nós encontrarmos Deus é através do Senhor Jesus Cristo. A ciência, a tecnologia, elas ilustram o desejo da humanidade de entender os mistérios do universo. E mesmo com todo o avanço que nós vemos a cada dia, é óbvio que a tecnologia e a ciência e a astrologia e a astronomia ainda estão muito longe de alcançar as coisas de Deus e seus mistérios no universo, como os babilônios tentaram há 4.000 anos atrás. Um aspecto dominante nos últimos séculos da cultura ocidental é que se acredita que estamos progredindo em algo
bom na história. Os filósofos da atualidade, eles acreditam que o mundo está ficando cada vez melhor. Você sabia disso? Eles acreditam que quando for possível vencer problemas como a fome ou as doenças, as epidemias, então nós vamos estar num nível de evolução fantástico. Isso aí é o mesmo sentimento que estava na Babilônia, que é o humanismo contra Deus. A ideia é que o mundo eventualmente vai se desenvolver tanto que vai alcançar um progresso que nunca alcançou antes. Foi exatamente o que a Babilônia pensou. Nós vamos alcançar o céu e ninguém jamais construiu uma torre que chegasse ao céu. Humanismo dominante. O homem tentando alcançar Deus, buscando a perfeição. Mesmo nós que somos cristãos há tanto tempo, nós temos, às vezes, a tentação de achar que nós vamos ser agraciados por Deus por irmos à igreja, por fazermos a coisa certa, ou por nós fazermos perfeitamente em nossa consciência, ou por nós não fazermos isso ou nós não fazermos aquilo. Errado. A única forma de sermos agraciados por Deus é pela graça dele, pela bondade dele e pela decisão dele. Outra coisa que aconteceu aqui na Babilônia, todo ser humano tem uma experiência de tentar tomar o lugar de Deus. Por quê? Essa relação homem com Deus, ela é feita somente por Deus. Na verdade, nós falamos que nós buscamos a Deus, ou que eu encontrei Deus. Biblicamente, foi Deus quem nos encontrou. Foi Jesus que nos achou e que nos chamou. Então, nós temos essa falsa sensação de nos colocar no lugar dele. Como? Dizendo para nós mesmos, eu vou encontrar Deus e eu vou fazer as coisas à minha maneira. Os babilônios tentaram fazer algo além dos seus limites naturais para alcançar Deus e serem notados. Será que nós estamos fazendo alguma coisa para ser notados pela nossa família, pela nossa igreja, pelos nossos amigos, pela mídia social? Será que nós estamos fazendo alguma coisa para alcançarmos a nossa fama, para sermos conhecidos e reconhecidos? Cada um de nós, em algum momento da nossa vida, nós temos tentado usurpar o lugar de Deus. Eu explico. Como é que isso acontece? Através do nosso triunfalismo. Vocês já observaram? Olha, eu consegui fazer isso. Eu consegui alcançar essa meta. Eu consegui criar os meus filhos, mandar para a universidade. Eu consegui criar uma família de sucesso. Olha quantos membros tem a minha igreja. Eu consegui fazer a música da minha igreja como ninguém nunca conseguiu. O nosso triunfalismo tira de dentro de nós o trono de Deus e coloca um trono para nós mesmos. Isso é a tentativa de usurpar Deus, de sentar no lugar que pertence a Deus. Em toda a história e principalmente nessa geração, a busca de ser famoso, de ser famosa, de ser reconhecido é maior do que em qualquer momento da história. Nós estamos vendo e assistimos pessoas fazendo o inimaginável, o inacreditável, para serem reconhecidas e famosas. Deus diz em sua palavra que a glória pertence a Ele e Ele não divide com ninguém. Em Gênesis 3, nós vemos que Adão e Eva comeram fruto proibido pensando que isso os faria como Deus. Se alguma vez passou pela sua cabeça que Adão e Eva foram tentados pela fruta, isso não tem fundamento teológico. Porque naquele jardim havia milhares de frutas diferentes. A tentação de Eva e Adão não era comer e experimentar aquela fruta. A tentação do coração deles era de ser igual a Deus. Quando nós vemos a história de Lúcifer, de Satanás, foi a tentação de ser igual a Deus. A história não mudou, na verdade.
Porque quando nós fazemos os nossos próprios planos, quando nós traçamos os nossos próprios caminhos, sem depender de Deus, nós estamos fazendo exatamente o que Satanás fez e o que Eva e Adão fizeram no Jardim do Éden, que foi fazer o seu próprio caminho independente de Deus. Quando eu traço o meu caminho sem Deus, eu estou dizendo que a minha proposta é melhor do que a proposta de Deus. Você entende como nós repetimos o que Lúcifer fez, o que Adão e Eva fizeram, o que os babilônios fizeram e o que nós mesmos estamos fazendo? Trocar o lugar da adoração a Deus pela adoração a nós mesmos. Nós sabemos que se nós buscamos a Deus, que se nós oramos, buscamos a orientação dele e algo dá certo na nossa vida, nós sabemos que a glória daquele resultado não pertence a nós, mas pertence unicamente a Deus. Mas se nós fazemos em nossa própria força, da nossa própria cabeça, a glória vai ser nossa. Foi exatamente o que Satanás fez. O plano que Eva e Adão aceitaram. A tentação de, ao invés de darmos adoração a Deus, dar adoração a nós mesmos. Recebermos a adoração que não pertence a nós. Os babilônios foram arrogantes ao pensar que poderiam alcançar a Deus em sua própria habilidade. Mas eles não foram mais arrogantes do que nós somos hoje, quando pensamos que podemos fazer escolhas melhores para a nossa vida do que as escolhas de Deus para nós. Quando eu faço minhas escolhas independentes de consultar a Deus, eu estou dizendo que eu sei fazer escolhas para mim mesmo e para minha família e para minha vida melhores do que as escolhas de Deus. Isso é tomar o lugar de Deus. Quando Deus desceu para destruir o plano da Babilônia, ele estava os protegendo da consequência da sua própria arrogância, do seu próprio pecado. Você entende? Deus poderia ter descido e destruído completamente aquela terra, aquela torre e matado aquele povo completamente. Mas Deus deu uma outra oportunidade. Olha que amor de Deus. Mesmo em nossos pecados, mesmo em nossa arrogância, Deus destrói o nosso plano, nos dando uma outra chance. Deus nos livra de pessoas, de situações, de projetos. Ele fecha portas para nos proteger. A outra coisa que os babilônios fizeram. Nossa rebelião contra Deus nos isola e nos divide das pessoas. Vou ler o verso 8 e 9 aqui do capítulo 11 de Gênesis. Acompanha comigo aí. E agora nós vamos ver e entender como é que a arrogância do nosso coração nos faz pessoas sozinhas e solitárias. 8 e 9. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. A consequência do pecado, da arrogância desse povo, foi que eles perderam a habilidade de falar a língua um do outro. Isso que nós temos hoje de cada país possuir uma língua e uma cultura é consequência do pecado que ocorreu da construção da Torre de Babel. A arrogância deles os forçou a serem separados de seus amigos e familiares. A lição que aprendemos aqui é que a nossa arrogância nos separa de Deus e nos separa das pessoas. Quando Lúcifer tentou ser como Deus, ele foi afastado de Deus. Quando Adão e Eva tentaram ser como Deus em sua arrogância, eles foram afastados de Deus. Quando esse povo tentou ser como Deus, chegar perto de Deus para sua própria habilidade, eles também foram afastados de Deus e foram afastados uns dos outros. O nosso pecado, a nossa arrogância, nos isola e nos separa das demais pessoas. A palavra Babel significa mixed up, ou misturado,
confuso. A lição de Babel é que os humanos foram criados para colocar Deus numa posição de reverência e adoração. E quando tentamos usurpar Deus, nós sofremos a consequência de nos distanciarmos da presença dele e da presença das pessoas que nós amamos. Quando nós colocamos a adoração que pertence a Deus no trono da nossa própria vida, nós então estamos usurpando o lugar que pertence a Deus. A arrogância nos conduz ao relacionamento errado com Deus e com as pessoas. A vontade de Deus para a nossa vida, para a sua vida e para a minha vida, qual é então, Elia? Como é então que eu caminho humildemente com Deus, fazendo os melhores projetos, construindo uma igreja linda, construindo uma família linda, uma empresa que tem prosperidade, mas que é fiel a Deus, uma cidade limpa, uma cidade onde Deus pode habitar? Como é que nós construímos isso tudo sem colocar adoração em nós mesmos, colocando a adoração a Deus? A vontade de Deus é que busquemos a alegria e a satisfação da nossa vida nele e não na aprovação e admiração das pessoas. Muitos de nós, cristãos e não cristãos, nós sofremos, nós somos decepcionados, nós somos frustrados, nós nos afastamos de Deus porque nós estamos buscando alegria nas coisas erradas. O objetivo de Deus é que a nossa satisfação não seja a admiração das pessoas, não seja o louvor ou a aprovação das pessoas, mas a nossa alegria seja o nosso relacionamento com Cristo. Quando você parar e pensar onde está a alegria, ou como é que eu posso buscar alegria, a sua alegria e a minha alegria está em Deus. Corra para Deus, porque é lá que está a nossa alegria, a nossa satisfação e a nossa completude como seres humanos nessa terra. A nossa tendência natural é buscar todo tipo de segurança, não é verdade? Nós colocamos trancas nas nossas portas, nós colocamos alarmes nas nossas casas, na empresa, em todo lugar, para que nós possamos estar seguros. É verdade, nós precisamos fazer isso, fazer a nossa parte, mas com o coração e o sentimento de que somente Deus é que pode proteger a nossa vida. Nós sabemos que um ladrão, ou que o mal, ou que a violência pode destruir tudo isso. A nossa única expectativa e a nossa fé deve estar somente na proteção de Deus. Somente Ele é quem guarda a nossa vida e protege a nossa vida e nada mais e ninguém mais. Eu vou ler para você, para finalizar o nosso texto. Olha o que diz aqui. Que coisa maravilhosa. Romanos 14, o verso 11. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Outra tradução diz que Jesus é o Senhor. Quando Deus permite algo nessa terra, Ele tem um propósito. Quando Deus permitiu isso acontecer e Ele então dispersou aquele povo, mudando a língua daquele povo. Agora, a partir daquele tempo, cada um passaria a falar uma língua diferente, como nós temos até hoje. Já citamos aqui, somos mais de 6.000 línguas e dialetos. Um dia, todas essas línguas, todo joelho irá dobrar e todas essas línguas declarará que Jesus é o Senhor. A adoração ao Senhor Jesus agora se tornou muito mais linda e muito mais poderosa. A adoração, o que antes era em uma só língua, agora passa a ser em todas as línguas. Em português, em russo, em chinês, em aramaico, em espanhol, em todas as línguas. Nós ouviremos um dia a adoração de que Jesus Cristo é o Senhor.
Todos os dias da nossa vida, nós somos tentados. Somos tentados a andar no nosso próprio caminho e fazer os nossos próprios planos. Nós somos tentados a buscar a nossa satisfação na aprovação e na admiração das pessoas. O convite dessa palavra é nós fixarmos os nossos olhos unicamente em Cristo e buscar nele a nossa alegria, a nossa satisfação e a nossa segurança. Senhor, obrigada porque Tu és o nosso Deus. Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra é viva. Obrigada, Senhor, porque os Teus caminhos e os Teus planos para as nossas vidas, Senhor, são muito mais altos do que nós podemos imaginar. Senhor, eu te peço que nos ajude, Senhor, não nos deixe cair na tentação de aceitar louvor e aprovação das pessoas, mas que a cada dia, Senhor, nós possamos buscar a aprovação que vem unicamente do Senhor. Abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos nos alegrar com o Senhor sorrindo para nós. Eu oro pelo meu ouvinte, minha ouvinte nessa hora. Que o Senhor os abençoe, Pai. Que o Senhor abençoe essa família, essa casa. Abençoe o trabalho. Abençoe, Deus, cada plano e projeto que essa pessoa está fazendo ou pretende fazer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada por você ficar comigo até o final desse estudo bíblico. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, clica aí, se inscreva no canal e aperta o sininho para você receber o nosso estudo bíblico. Toda terça-feira nós temos um estudo bíblico novo e nós temos aqui vários estudos bíblicos. Busca aqui que nós temos estudos bíblicos em muitos livros da Bíblia e seja abençoado. Em nome de Jesus. Até lá, se Deus quiser.